Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma webconferência. A gente vai começar agora com a estrutura de linguagem de programação. A gente viu na aula anterior. Agora a gente vai estar vendo a parte de linguagem elétrica. Onde é que está a nossa linguagem elétrica? O que a gente vai abordar aqui? A gente vai abordar os nossos diagramas de contato, o fluxo reverso, a repetição dos contatos, contatos na vertical, leituras de degrau, detecções de evento, contadores, temporizadores e a parte de parametrizações e instruções aqui voltadas à parte de move, de movimentação. Então, vamos passar lá para a nossa parte lá da linguagem elétrica. Eu vou estar comentando com vocês alguns detalhes sobre a linguagem. Então, dentro da linguagem elétrica, a gente tem vantagens e desvantagens. Quais são essas vantagens e desvantagens? Olha que a principal vantagem da linguagem elétrica, a principal vantagem dessa linguagem é a nossa adaptação mais fácil ao tipo de linguagem. Então, ela se assemelha bastante ao diagrama de contatos elétricos combinacionais, né? A gente tem uma facilidade maior para poder visualizar o nosso hardware lá com a nossa parte do diagrama elétrico e do diagrama elétrico trazer para a lógica elétrica. Então a gente consegue ter uma visão ampla de como que funciona a nossa base lá de contatos, como é que é o acionamento. Pegando o diagrama elétrico a gente consegue visualizar, então a gente rebate. Tem algumas desvantagens na utilização do referente à linguagem elétrica, por essa ser uma linguagem gráfica. Então o que acontece? A linguagem gráfica ela carrega bastante recursos ali da parte de vídeo, então a gente tem que usar essa parte gráfica dentro e isso acaba sendo um empecilho às vezes para alguns detalhes de alguns PCs que vão rodar esse software lá dentro. Mas é uma mais difundida e mais conhecida linguagem aí no âmbito industrial. Vamos dar sequência agora aqui. Então a gente vai falar um pouco lá da parte de diagramas de contatos, né? Dentro dessa área da parte de diagramas de contatos, tem uma técnica utilizada que é a parte de descrição da lógica, né? Utilização dos contatos. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como vocês têm no software de vocês têm aqui a nossa barra de alimentação positiva, nossa barra de alimentação negativa, e a gente tem aqui os elementos aqui, que é o contato aberto, o contato fechado e uma bobina, e aqui nós temos uma retenção aqui, que vai fazer reter essa bobina, tá? Aqui não está descrito aqui o contato da bobina, mas dá-se a entender que é a bobina da retenção que a gente está colocando aqui. Então, basicamente, tem um botão, que é o botão do nosso contato NA. Quando a gente vai dar um pulso, aqui ela vai mudar o estado, lógico que está 0, vai para 1. Nesse momento, ela passa por esse contato fechado, que está no seu estado lógico 1. Vai habilitar essa bobina, que é a bobina que vai alimentar, no nosso caso aqui está uma simbologia de uma lâmpada, e vai manter retida por esse contato que está aqui, que é o contato de retenção, selo e por aí vai. Existem outras características ali, nomes que o pessoal dá para isso. Então, o básico que a gente conhece de retenção é isso. Isso se assemelha muito a uma linguagem que a gente utiliza, uma instrução que é utilizada dentro do software, que é a instrução set reset. Como é que funciona a instrução set lá dentro? Quando a gente dá um pulso aqui, ela retém essa bobina, mas ela tem um Szinho aqui dentro, essa instrução set. E a instrução reset seria que quando a gente abre esse contato tem que resetar. Aí como é que é essa instrução reset? Essa é uma instrução, essa com uma linha apenas, e uma linha de comando, né? E uma outra linha de comando com outra bobina escrito reset. Só que os mesmos contatos a gente ia ter aqui. Aí ia ter um contato para ligar e um outro contato para resetar numa linha de baixo. Então, esse sistema de retenção por selo aqui, que a gente está usando, se assemelha bastante à instrução set reset. Só que aqui a gente tem uma instrução set, que seria isso aqui, que vem a selar por aqui e habilita essa bobina, e a gente teria o nosso reset aqui que desabilita essa bobina. Então é bem parecido. Vamos dando sequência aqui. Agora, para entender um pouco da nossa linha de leitura, como é que ela faz essa parte de linha de leitura dentro do programa. Ele sempre vai fazer uma leitura da esquerda para a direita. Ela pode ser contínua. Quando tu der o pulso no teu botão aqui, ela vai passar o sinal daqui e vai ler contínuo até o sinal da nossa bobina, nossa lâmpada aqui no caso.
Agora, ela pode ter continuidade como também? Ela pode ser uma outra linguagem. Aqui a gente pode usar uma instrução, que é uma instrução ou aqui dentro. O que é a instrução ou? A instrução ou, aqui onde ela está definida, ela faz um paralelo aqui entre as duas, né? Então, o que ela faz? Pode se acionar tanto por aqui ou por aqui. Então, a gente pega, identifica a nossa instrução, que seria por aqui para acionar, a nossa ou que está aqui, e ela vem por aqui, ó. Então, aqui, ó, nessa base contínua, ele está explicando isso. Quando você der um pulso aqui no teu outro botão, que seria nessa condição ou que está aqui abaixo, ele vai seguir o caminho por aqui até acionar essa bobina que está aqui, que seria a lâmpada aqui no caso. Tá? A gente pode ter outras condições ou ali ou e em outra função. A gente pode ter uma função e sequencial e fazer um paralelo de uma linha de ou contínua aqui. Então a gente tem uma ou entre essa condição aqui, mas a gente tem uma função e uma função ou aqui para ser acionada. Então tenho que ter essa minha função e, ou um desses contatos habilita aqui a minha bobina de saída. E o mesmo serve para esse exemplo aqui. Aqui eu tenho uma função ou e aqui eu tenho uma função e sequencial, conjunção de uma ou, que vai acionar a minha bobina ali. O que é o chamado fluxo reverso? O fluxo reverso, ele só condiz ali a uma leitura inversa. A gente não consegue fazer uma leitura reversa da lógica. E o que é essa leitura reversa? Se a gente vai fazer essa base de fluxo, a gente não consegue efetuar a leitura da direita para a esquerda. Tem um ciclo de varredura que ele respeita, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o que acaba acontecendo? Se eu quiser fazer uma leitura reversa daqui para cá, eu nunca vou conseguir ler esse meu contato daqui até aqui. Eu sempre vou seguir essa minha faixa, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então ele faz esse fluxo aqui. Ó, o que ele está fazendo aqui? Ele faz a leitura E aqui dentro. Ele faz uma ou aqui em paralelo aqui. Mas o ciclo de leitura é sempre o mesmo. Da esquerda para a direita. De cima para baixo. Então aqui, como a gente tem uma outra condição ou aqui, entre essa e essa, foi acionado essa habilitação aqui do 10.5, que seria na centrada. Então ele pega e faz sequencial da esquerda para a direita, de cima para baixo, na nossa leitura. Esse é o fluxo reverso. Agora, como que seria a nossa leitura direta? Então ele vai sempre fazer essa leitura, mesma coisa, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, como a gente tem essa função ou aqui, ele vai ativar. Ele pode ativar tanto por essa função e que eu tenho aqui, como ele pode ativar por essa função ou que eu tenho logo abaixo aqui para ativar minha bobina lá em cima. Agora, referente à repetição de contatos. Essa parte de repetição de contatos a gente tem que tomar cuidado com algumas características que tem ali. O que acaba acontecendo? Eu posso repetir os contatos? Posso. Só que eu tenho que evitar de bloquear o acionamento do contato logo abaixo. Por exemplo, eu utilizo vários contatos na mesma lógica. Utilizo lá 40 bobinas com o contato da bobina em vários pontos. Quando a leitura dele faz uma sequência da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu posso ter um conflito. Por exemplo, eu posso estar ligando essa bobina aqui em cima e lá embaixo eu posso estar desligando a bobina. Então, o que ele vai entender? Ele vai fazer o ciclo de varredura da esquerda para a direita, de cima para baixo, e vai ver que esse ciclo aqui contraria aquela condição acima. Então, se ele contraria,
ele acaba entrando no estado de desabilitar. Tipo, ele faz uma pergunta: o que tu quer que eu faça? Tu quer que eu habilite a bobina ou tu quer que eu deixe a bobina sem o sinal de aberto? Nesse caso, ele está com contato uma memória aqui que vai ativar a saída e um outro contato da mesma memória da saída que eu estou utilizando para acionar a minha outra bobina. Não posso confundir isso. Eu estou acionando uma saída para acionar uma outra saída, contato da minha saída. Eu não posso estar utilizando esse meu contato aqui Q2, aqui em cima ou aqui em cima. Por que isso? Porque ele vai fazer a leitura da esquerda para a direita e vai ver que esse meu contato aqui ainda não habilitou e ele vai deixar como se tivesse um contato sempre zero. Aí vocês vão perguntar: não funciona a minha lógica? Aí por que não funciona? Porque não está respeitando o ciclo de varredura. Ok? Agora a gente vai passar um pouco aqui para contatos na vertical. O que é os contatos na vertical? Esses contatos na vertical é só a forma como vocês vão enxergar isso. Aqui tem um exemplo mais prático assim. A gente tem um diagrama elétrico, a gente tem o circuito de força aqui. Então o que acontece? A gente está vendo que aqui existem contatos, correto? Esses contatos aqui, quando eu aperto aqui, ele abre. Se eu aperto aqui, ele abre. Aqui ele está fechado, né? Se eu proporcionar ele vai abrir. Aqui é a mesma coisa. Se eu inverter essa lógica para um ponto inverso dela, né? Vai ser a reversão da lógica. Eu posso entender como seria o meu ladder aqui em cima. Então, pessoal, para a gente ter um entendimento aqui, ó, o que se faz aqui? A gente rebate essa visão que a gente tem, a gente tomba essa visão que a gente tem. Aqui a gente teria a nossa barra positiva, aqui a nossa barra negativa, e aqui seriam nossos contatos na nossa lógica, né? Nossos contatos, e aqui seria a nossa bobina de saída. Como é que vocês vão conseguir enxergar isso melhor? Eu vou virar essa imagem só desse circuito para vocês poderem entender isso, como é que funciona. Então vou mostrar uma imagem para vocês aqui desse circuito virado, fica mais fácil para vocês conseguirem entender como é que a gente monta a linguagem ladder e por que é difundida tanto no mercado. Então aqui a gente consegue visualizar bem isso, como se fosse a nossa linha de alimentação lá do programa, nossa linha positiva. Aqui o nosso contato, o diagrama ladder, como se fosse o contato negativo, negado. Aqui o nosso outro contato negativo. Aqui nossos contatos negativos. E aqui a nossa OU no nosso programa, que seria nossa linha toda com uma linha E, duas conexões de linha OU, um contato fechado e um contato aberto, e aqui seria a nossa bobina de saída do programa. Então, por isso que ela é tão difundida e é fácil de visualizar, por isso que ela é mais aproximada do diagrama de relés. A gente consegue visualizar a nossa lógica em cima desses detalhes que a gente tem aqui, tá ok? Agora, dando sequência nesse exemplo rápido que a gente teve aqui, a gente vai seguindo aqui em cima dessa nossa lógica. Então, como que ficaria essa lógica ali? A gente pode rebater exatamente como está no circuito, como a gente pode simplesmente fazer uma lógica mais simplificada. Então, para quem está começando, o bom é rebater exatamente como está no circuito. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como que seria aquela ligação ali. Tipo, a gente tem um botão de liga, um botão de desliga, um contato, botão de saída, nossa bobina de saída, e aqui a gente tem o nosso contato de saída. E aqui eles colocaram como grude, que foi traduzido lá de retenção ou selo, né? Então vamos dar sequência aqui ainda da leitura da parte de degraus aqui. É isso que eu estou explicando para vocês naquela hora. O que acaba acontecendo? Ciclo de varredura, mesma linha. O que é uma network? Network é uma aba de programa, uma linha de programação, que a gente pode trabalhar só nela. Então cada network equivale a uma linha de programação. Então, nesse caso aqui está mostrando como é que é o ciclo em uma linha de programação. Então, da esquerda para a direita, ele faz a varredura de todos os contatos que estão ali até o final. Agora, na segunda network, o que ele faz? Quando ele joga, faz a próxima leitura e vai fazer aquele mesmo sequencial. Vai jogar para a network 1, faz o ciclo de varredura e faz a leitura lá até Q1.
Detecções de eventos. O que são as detecções de eventos? Detecção de evento, o pessoal chama qualquer condição que tem para detecção de um pulso. Por exemplo, a gente tem lá contatos de pulso positivo, contatos de pulsos negativos. O que é um pulso positivo? É um contato que a gente utiliza simplesmente para pressionar uma vez e ele vai dar um lapso de tempo e vai ativar a saída. Ele não vai permanecer ligado. Embora vocês tenham lá uma entrada ativada direta, ele só habilita no pulso positivo, então na borda positiva. E para o pulso negativo, ele vai habilitar na borda negativa. O que vem a ser isso? Na descida. Eu dei o pulso, cliquei no botão, ele habilitou o botão. Quando ele habilita para 1, que é o estado que vai para cima, ele vai pegar só na descida. Quando eu soltar o botão, ele vai pegar esse pulso para negativo. Ele só vai pegar quando o pulso cair de 1 para 0. Aqui ele pega de 0 para 1, só no primeiro pulso. Ativa o pulso determinado tempo e desabilita. Aqui ele só vai pegar na borda de descida. Habilitou o pulso, 1. No momento que ele der a caída para 0, desabilitar o botão ou o pulso que você está dando, ele vai jogar para 0, vai estar pegando esse pulso. Aqui tem uma figura que ilustra isso, né? Para alguns bases de contato. Tu gera um pulso numa entrada, o botão de pulsos vai estar aqui, ele vai gerar um pulso na saída, que vai habilitar Q, né? Ele pode ser tanto para entrada quanto ter uma borda de subida positiva para saída. E aqui outras configurações de outras lógicas, né? Só para vocês terem o conhecimento que existem outras formas de linguagem dentro de cada fabricante. Cada um difunde de uma maneira, a funcionalidade é a mesma. Agora, funcionamento de evento ali, o que vem a ser o funcionamento de evento lá, por contatos de memória? A gente utiliza as memórias para sequenciar e se tornar um pouco mais rápido e também a fim de organizar também a sequência. E aí a gente utiliza memórias para fazer isso. Então, se eu dou um pulso na minha entrada, estou habilitando pela memória, fechado do meu contato, jogo para a memória de saída, que vai habilitar algum comando que eu tenho lá. Como eu expliquei na aula anterior para vocês, na outra videoaula, como é que a gente sequencia melhor isso, né? A gente pode sequenciar nessa forma lógica que tem aqui, que é o botão de pulso, um botão de entrada, um outro botão de pulso, habilita um pulso, habilitou esse botão que vai habilitar esse pulso, ele vai dar um ciclo de tempo, habilita só no pulso positivo, habilitou a memória. E o que vai acontecer aqui? Se ele vir para cá, ele habilita pela memória e reseta direto. Agora, isso só vai valer quando eu tiver com a minha saída setada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um lapso de pulso interno aqui. Dá um pulso aqui, ele habilita, minha saída habilita aqui e depois se reseta automático. Mas a memória fica por aqui, então ele só pega no pulso de subida. Aqui ele dá uma explicação basicamente do que a gente está vendo ali. Aí a gente fala um pouco de contadores aqui. O que são os contadores? Contador crescente. O que é um contador crescente? Contador que conta para cima, geralmente chamado de contador up, né? Como é que ele funciona? Ele existe o CU dele aqui, ele tem um reset e ele tem um PV aqui. O que serve esse contador aqui? Aqui é onde a gente gera pulsos. Cada vez que a gente gerar um pulso aqui, o nosso contador vai gerar um pulso de contagem para a gente. Aonde? Ele vai monitorar aqui no CV, que vai ser a nossa contagem, vai habilitar ali a nossa contagem, a gente vai poder visualizar aqui. Cada pulso que eu gero aqui no CU, a gente visualiza aqui. Agora, como que eu aciono esse contador? Eu tenho um valor predeterminado, que vai ser esse valor PV aqui. E quando eu colocar, por exemplo, 2 pulsos aqui, e eu gerar 2 pulsos aqui, ele vai me habilitar a saída. E vai ficar habilitada a minha saída a partir daquele momento. E se eu continuar dando pulsos aqui, a saída continua habilitada, mesmo tendo os 2 pulsos. É até 2 pulsos para acionar a saída. Por exemplo, 2 pulsos eu coloquei aqui. Então, eu dou um pulso aqui, 1, contou 1, não ativa a saída. No segundo pulso, é igual a 2, ativa a saída. Depois dessa sequência, ele pode continuar gerando pulsos aqui, que não vai cair a saída aqui. Por quê? Porque ele já passou dos 2, ele habilita nesse valor presetado aqui. Agora, eu quero desligar a minha saída que está referente aqui ao contador. Eu tenho
aqui dentro um reset. Esse reset seria para zerar esse meu contador aqui. Então ele zera esse meu contador. Então ele zera de novo, quando gerar 2 pulsos aqui, ele vai habilitar a saída. Aqui a gente tem uma definição do que eu posso entrar lá naquela nossa base de simbologia do contador. Então, por exemplo, lá no CU, que é o contador só up, eu só utilizo uma entrada. Então, entrada de contagem crescente. Qual o tipo de entrada que eu posso usar lá? Booleana, real. Né? Agora aqui, a função reset é um tipo de entrada, só posso usar uma entrada. É uma entrada de reset para contar, para zerar o contador, fazer ele contar para zero. Né? Ela é do tipo booleana. Agora o meu preset, que é o meu valor de entrada aqui, eu posso usar um valor inteiro, né? Como eu estou usando números, né? 1, 2, 3, 4, o número de pulsos que eu quero gerar lá ele vai ser do tipo inteiro. Então o CV é o valor para monitorar a minha contagem, então o que ele está dizendo aqui, que o valor vai servir para monitorar. E aqui é a nossa saída, quando habilitar o PV, determinado valor, ele vai habilitar a saída, então é energizado quando CV for igual a PV. Então, quando eu tiver 2 pulsos e a minha monitoração de CV for igual ao meu PV, ele vai habilitar a minha saída. Contador decrescente, que é o contador down, a gente fala para baixo também. Né? O que ele faz? Ele faz uma função inversa a isso. Né? Ele vai contar para baixo. Então, como? A gente tem que carregar um valor nele primeiro, a gente tem que determinar um valor que a gente quer que decresça esse valor. A gente pode colocar 2 aqui. Se a gente gerar pulsos aqui, continuar gerando pulsos, ele não vai decrementar o valor, ele não vai diminuir o valor, porque a gente tem que habilitar essa função, que a gente chama de load, carrega. Por exemplo, eu tenho esse meu valor, eu tenho o valor 2, load, que vai carregar aqui para dentro do meu contador. Depois ele inicia a contagem por um pulso, cada pulso que eu vou gerar aqui, e ele vai jogar isso na saída. Cada vez que ele habilitar, ele habilita a saída e aqui decrementa o valor da contagem. Aqui tem uma explicação mais aprofundada de cada tópico que a gente está vendo do contador. CD, que é a contagem down, cada pulso de entrada, só a descrição dele. O que eu posso usar? Só um tipo booleano. Carregamento lá. Eu posso usar o carregamento de int, que é o valor que eu tenho que carregar, eu tenho que dar o pulso lá de load para carregar, e aqui é meu valor presetado, que eu quero que ele decremente ali dentro. Aqui é o valor que eu vou monitorar no meu CV, e o kit, que é o meu valor de saída booleano lá. Depois a gente tem o contador, que é uma mescla desses dois contadores. A gente utiliza os dois contadores em um só. Só que para utilizar esses dois, a gente tem que estar definido bem o que a gente quer utilizar para a nossa base. Geralmente, onde é utilizado, a gente pode usar por uma contagem de pulsos para posicionamento. Eu posiciono lá uma contagem que está posicionando tipo up, ele está carregando aqui nesse lado, depois ele vai carregar no PV, por exemplo. Ele carrega a contagem para cá, está contando pulsos para a direção direita, está girando, por exemplo, um motor ou um eixo, está contando pulsos aqui dentro e ele está carregando aqui no PV, está monitorando essa contagem aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e parar a minha contagem quando chego em uma determinada posição, pega esse meu valor de CV, coloco uma variável aqui para escrever em PV aqui. Quando eu apertar load, que vai carregar esse valor aqui para dentro do acumulador, eu posso mandar essa minha condição para o lado reverso. Aí eu começo a contar aqui, ele vai começar a decrementar aquele valor para a gente saber a posição. É um exemplo de como pode ser utilizado. Aqui tem um exemplo prático de como que se utiliza ele, né? Aqui tem uma figura, mensura aqui, um sensor, né? E aqui tem a contagem. Cada vez que ele vai passando, ele está contando o número de peças que ele tem aqui. Identifica. Aqui o sensor está identificando pela cor também, mas ele conta o número de peças. Né? Aqui tem uma explicação aqui de como que está definido isso, né? O botão de partida, o torcessor indutivo, aqui é uma seleção de avanço do atuador, né? Então, e aqui tem a lógica como que está funcionando ali dentro. Por exemplo, lá, o tipo de peça que está passando. Tem o meu botão de partida, vou ligar para partir, uso uma instrução para ligar. Está ligado a minha esteira lá, o Q0, liga a solenoide lá, por exemplo. Habilitou. O meu tipo de peça de sensor indutivo vai começar a contar. Então, quando ele chegar a 20,
nessa minha condição, ele vai pegar e vai habilitar o meu reset da minha saída de cima. Só podendo ser resetada depois que ativar essa minha outra entrada aqui, no caso aqui está como 10. Agora as funções de temporização. Como que funciona as funções de temporização? Eu tenho os temporizadores que eu posso utilizar, né, que é um dos tipos de acumulação, é o preset, né. A gente tem alguns tipos de temporizadores que a gente pode contar ele crescente e decrescente aqui dentro, ele vai contar sempre para cima, um tempo determinado, ele vai contar um tempo e vai habilitar a saída. Por exemplo, nesse modelo TX aqui, a gente quando habilita aqui, ó, os pulsos vão ser habilitados na entrada, né? Ou um pulso habilita na entrada para habilitar uma saída. Por exemplo, eu coloco um tempo aqui em PT, que é o tempo de transição aqui. Eu coloco um tempo aqui de 2 segundos. Quando eu habilitar minha entrada, após 2 segundos e essa entrada habilitada, ele habilita a saída. Detalhe, no momento que cai essa entrada, ele cai a saída ao mesmo tempo. Entrou a entrada novamente, vai esperar 2 segundos presetados aqui, para depois habilitar a saída. Aqui tem o descritivo de como que funcionam as funções, função de habilita, pulso na entrada, função de PT aqui, que é o preset time, né, com o valor de tempo que eu vou colocar aqui dentro, né? O ET, que é o elapso de tempo, que ele determina e mostra o tempo que eu tenho ali. E aqui é a minha saída, que é a saída que eu vou alocar após a minha ativação do tempo. Aí existem alguns tipos ali, TP, tom off, né? Aí TP é uma temporização de pulso, um temporizador de pulso. Tu habilitou ele habilita, não desabilita mais. O TON, é que a gente chama de retardo. Tu habilita ele, enquanto ele estiver habilitado, ele habilita a saída, depois de um tempo. O TOFF funciona da forma inversa. Tu habilita o tempo, ele mantém a saída habilitada já direto, quando tu habilitou o temporizador, ele já liga a saída e cai só depois daquele tempo. Aí existem instruções de comparação aqui dentro, que a gente tem algumas instruções de comparação, que é as instruções mais básicas ali, EQ, que é igual a igual, né? NQ, que é diferente, menor que é LSN, menor ou igual, que é LQ, maior que é o GRT, maior ou igual GQ. Instruções matemáticas, as instruções que a gente conhece aí, né? Então, instrução de adição, instrução de subtração, instrução de multiplicação, divisão, e a gente tem lá uma para zerar, que é para pagar tudo. Instrução de movimentação, para que serve a instrução de movimentação? Por exemplo, eu quero movimentar um tipo de variável e eu quero habilitar ela. Aí eu crio uma instrução de movimentação de um lado e eu quero habilitar uma instrução escrita do outro lado, para aparecer uma falha no EHM, por exemplo. Eu dou um clique lá no pulso, habilita a minha instrução de movimentação, ele habilita, joga para a instrução de conversão, que eu posso jogar o movimento, o valor do lado esquerdo para o lado direito, e ele habilita uma mensagem que eu posso usar lá na codificação. Pulso por modulação aqui, o PWM, né? A gente tem uma explicação média aqui do PWM, mas como que a gente utiliza isso? A gente pode usar lá no programa, ele tem instruções nas lógicas de programação, que são instruções PWM. A gente pode utilizar isso. Para que isso? A gente pode fazer a velocidade de um motor usando simplesmente a lógica. Por exemplo, vou habilitar o meu inversor. Ele precisa de um pulso PWM lá para ele conseguir gerar esses pulsos lá e a velocidade do motor. Eu posso gerar esses pulsos diretamente no programa. Então, eu gero uma condição PWM lá dentro e posso aplicar. Então, vamos pegar um exemplo aqui que tem aqui embaixo, um exemplo mais prático, que eu tenho o computador, meu sinal, o meu controlador programável, a minha parte de potência, que eu tenho a minha parte de proteção, eu tenho aqui o meu drive de potência, que vai ser o meu inversor, e eu tenho aqui a controle de rotação, aqui, por exemplo, de reversão. Então, o meu controlador vai enviar um sinal lá, PWM, para o meu inversor, ele vai entender aquele valor de inversor como uma velocidade pela modulação de frequência e vai jogar para a velocidade que eu quero trabalhar aqui.
Então ele trabalha em cima dessa velocidade, em cima do PWM. Aí função de interrupção, o que é uma interrupção? Interrupção é aquela parte de evento que a gente utiliza dentro de um sinal. A gente tem o período, né, que é um sinal de tempo que obriga ali a CPU a interromper momentâneo a elaboração lá de um programa, né, principal para executar ele. Então isso é chamado de período. A gente tem o evento lá, que é um sinal de alarme, que sempre é proveniente lá da comutação do estado, que obriga a CPU a interromper lá os seus sinais cada vez que vê algum problema ali. Tipo, por exemplo, eu tenho uma lógica que não é funcional. Tipo, ela faz um ciclo e aí já não respeita o ciclo de varredura. Aí ela pega e joga em uma condição de evento. E a condição de evento interrompe esse ciclo. E agora a gente vai pegar, vou tentar buscar com vocês aqui algumas condições que a gente teve adversa ali referente ao software de programação, né? Alguns questionamentos ali referente ao software que o pessoal não estava conseguindo pegar e buscar alguns dados ali, conseguir simular algumas condições. Eu vou estar simulando aqui passo a passo com vocês, só para vocês terem esse entendimento ali de como utilizar o software, tá ok? Vou abrir aqui para perguntas, o pessoal vai perguntar conforme eu estou usando o software, eu vou respondendo as perguntas dele. Bom, pessoal, primeiro uma dúvida do pessoal aqui, que era referente a não conseguir inserir os contatos na lógica e não conseguir abrir essa aba aqui dos elementos. Tipo, não está conseguindo abrir para arrastar e abrir para ver os contatos. Da mesma forma que eu já peguei e instalei aqui para você conseguir visualizar, ele vai funcionar igual, tá? Então o que tem aqui, ó? Tem contatos de bobina. Se quiser correr o cursor, a gente tem aqui, ó, tem esse símbolozinho que corre o cursor para os lados. Então a gente vem aqui, ó, primeira barra lógica, né? Segundo tá os contatos. Se eu preciso de temporizador, o temporizador está aqui na barra seguinte. Agora eu quero voltar, quero inserir, volta aqui no cursor. Mesmo que ele esteja aparecendo dessa forma, parece que ele está travado aqui nesse link que vocês não conseguem abrir aqui para expandir a área, ele vai funcionar igual, tá? Então vamos lá, barra lógica, inserir, barra positiva, inserir a barra negativa. Vamos lá para os contatos, clica nos contatos, contato, saída, tá? Agora a gente vai se organizar isso aqui. Clique aqui, ó, para inserir aqui, a gente vai com a mãozinha aqui, vai inserir uma chavezinha de fenda, a gente clica aqui, faz a ligação da junção. Mesma coisa para esse lado, aqui, mesma coisa desse lado, aqui. Agora a gente só vai configurar cada um desses elementos. Aqui a gente vai configurar como se fosse uma entrada. Vai clicar aqui, ó, ele vai colocar como entrada 0. Dois cliques aqui, ele vai coloca como uma bobina, como bobina 0. Isso eu já tinha dado uma explicada antes na outra videoaula que a gente tem, por que fica 0.0, por que fica S.0, mas eu vou repassar isso de novo. Cada vez que eu coloco uma entrada, eu tenho meu X e meu Y. Meu X, meu byte, meu Y, meu bit. Então, eu tenho meu bit e meu byte aqui dentro. Então, eu denomino aqui dentro. Minha saída também, denomino meu byte e meu bit que eu estou usando. Agora, vamos simular essa lógica. Só clicar aqui e a gente vai estar simulando. Então, vai aparecer essas janelas aqui laterais. Vou puxar aqui para ficar mais visual para vocês. Tá? E aqui eu vou simular, cliquei na entrada, habilitou a minha entrada referente ao meu bit e meu byte, minha saída referente ao meu bit e meu byte aqui dentro, tá ok? Deixa eu visualizar mais uma dúvida aqui do pessoal. Vou clicar aqui, só um minuto. Bom, pessoal, referente a mais uma dúvida aqui que tem sobre inserir um selo ali dentro, como que eu vou utilizar isso? Bom, a gente tem uma entrada, vou usar o mesmo exemplo,
A gente tem uma entrada, uma saída. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que inserir um contato ali dentro, né? Então a gente vai ter que vir nessa barra lógica, contatos. A gente vai inserir contato aberto, clicamos, arrastamos ele para cá. E aí a gente vai inserir, a gente chama de junção. Que a junção é uma emenda, basicamente, que tem ali dentro para a gente fazer essa conexão. Então vamos pegar e vamos arrastar para cá. Detalhes. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar essa minha junção nessa minha linha. Então vou clicar na linha. Quando ela ficar vermelha, eu aperto em delete e ela vai apagar. Então vou pegar essa mãozinha quando aparecer, clico, arrasto para cima. Quando aparecer a minha chavezinha, clico, faço a junção da linha, clico, faço a junção da linha. Agora, esse meu contato, vou colocar ele aqui abaixo, clico, levo na linha, clico e levo na junção. Detalhes, nessa parte da junção aqui, ó, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco tortinho aqui na linha, mas não se incomodem muito, é funcional igual, é só mais estético. Mas se vocês quiserem organizar, só peguem e cliquem na linha ali e organizem ela aqui. Então a gente pega e vai dar uma organizada nisso. A gente pode clicar no contato, clicar nele e puxar e arrastar para cá, que ele fica retinho na linha ali. Então a gente vai fazer o que agora? A gente está querendo fazer um selo desse contato para ele permanecer ligado. Só que eu só vou mostrar como ele permanece sempre ligado. Depois eu faço o próximo. Então vou clicar aqui, vou selecionar o tipo. Como eu quero referente àquele selo, que vai ser a minha saída, eu vou na mesma bobina, referente ali ao mesmo byte e o meu bit. Vou clicar aqui, cliquei aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Vou acionar minha entrada, vai acionar minha saída e vai se reter por aqui e não vai desligar nunca mais. Depois a gente vai inserir um outro contatinho ali que é só para abrir essa retenção. Então, vamos simular isso. Então, cliquei aqui, ele vai gerar o sinal aqui dentro. Então, clico aqui e ele vai manter retido o selo por aqui. Então, isso aqui nunca vai desligar. Se fosse numa lógica, eu vou ter que colocar uma interrupção aqui, que vai ser tipo um contato para abrir esse sinal aqui. Então, vou colocar como se fosse um botão para desligar isso. Então pode ver que cada vez que eu clico aqui, ele se mantém retido por aqui e não desliga mais. Então, a gente vai colocar uma retenção aqui rápida aqui para cortar essa retenção no caso. Então vamos dar um stop aqui, né? Vamos aqui nos nossos contatos, vamos buscar um outro contato aqui. Vamos inserir esse contato. Vamos apagar nossa linha aqui dentro. Vamos arrastar ele para cá, fazer a conexão com os dois pontos. Vamos nomear isso como entrada do bit 1. Vamos demarcar ela como entrada e vamos jogar aqui. E agora a gente vai simular aqui para ver se vai ser funcional essa nossa lógica aqui. Então agora a gente vai simular aqui, como uma simulação. Vou clicar no meu botão, soltei ele habilitou aqui e se manteve energizado pelo selo. Cliquei meu botão como se fosse um desliga, esse aqui podia ser um liga motor, o motor permaneceria ligado ou a válvula. Eu viria aqui, clicaria na minha entrada e ela abriria o meu circuito, ok? Deixa eu abrir para mais uma pergunta aqui. Bom pessoal, agora tem uma outra pergunta de como inserir uma lógica OR aqui dentro utilizando intersecção. A gente não pode utilizar duas junções na mesma linha. A gente tem que abrir na linha aqui, essa fronte, na fronte dela, e inserir a junção e depois inserir a nossa lógica OR aqui embaixo, ok? Vou deslogar aqui e a gente vai fazer isso aqui. Basicamente, apertar aqui, clico, deleto a linha. Venho lá em contatos, clico na intersecção, na minha junção, levo até o ponto, faço a ligação, busco um outro contato aqui, lógico, colocar ele para cá, vou fazer a ligação, depois eu vou organizar ele aqui embaixo. Vou nomear ele como entrada 2.
Ok, agora a gente vai simular aqui essa nossa condição. Então vamos simular o funcionamento desse aqui. A gente vai clicar aqui e ele funciona com uma lógica OR. Então ele vai acionar tanto por aqui quanto por aqui. Então a gente tem uma OR, essa ou essa. A gente tem uma OR aqui no lado. Evitem de fazer essa linha e colocar essa junção uma embaixo da outra, porque às vezes a gente faz a junção da linha com o nosso elemento aqui dentro e ele não encaixa, ele não fecha o contato ali a linha e a gente acha que não está funcionando porque o software travou. Não tem a ver com o software, isso é porque a linha aqui não fez a conexão correta. Então a gente utiliza dessa forma, que é uma forma que é funcional. Ok? Deixa eu abrir aqui e ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu só retirar daqui. Bom, pessoal, agora temos uma outra aqui que é referente a temporizador. Vamos deslogar aqui, tirar de simulação. Vamos aqui na nossa barrinha, vamos achar um temporizador. Temporizador tipo ON. Vamos pegar e vamos arrastar um para cá. Vamos voltar na nossa barra. Vamos lá em contato. Inserir um contato, vamos organizar aqui, vamos inserir uma saída aqui, vou colocar como memória mesmo. Fazer a ligação. Vamos organizar a nossa aba aqui. Sala de edição. Nomear isso aqui como 23 e como uma entrada. Temporizador. Como que a gente vai nomear o temporizador? Essa parte do nome do temporizador vai depender muito. Se quiser colocar na legenda aqui T8, T46, pode colocar o número que quiser. Agora, esse intervalo é o intervalo de tempo. Se a gente colocar, por exemplo, 1 segundo, ele vai nomear automático como T1, se fosse T de 1 segundo. Tá? Agora a gente vai aqui na bobina de saída e vamos selecionar e vamos criar como se fosse uma memória. Ok? Vamos simular. A gente vai acionar a entrada, após 1 segundo, liga a minha memória de saída, pode ser uma bobina de saída também. Tá? Só que no momento onde eu vou desabilitar a minha entrada, ele vai desabilitar a minha saída também. Mesma coisa, um clique, 1 segundo, liga a saída. Agora vamos para a próxima pergunta. Bom, a pergunta que a gente tem aqui é referente a contador. Então a gente vai inserir um contador na loja. Vamos deslogar aqui. Vamos aqui em contatos. Pegar um contato. Colocar aqui. Bobina de saída. E vamos dar mais um clique aqui. Vamos nos contadores. Vou pegar o contador e vou inserir o contador aqui. Entrada. Saída. Vou colocar ele mais para cá para organizar melhor. Essa saída, vamos colocar como saída 1. Entrada. 4. Agora no contador. O contador, a gente vai clicar no contador e ele vai abrir uma aba aqui da nossa referência de contagem. Então vamos colocar aqui 2 pulsos. Quando ele gerar 2 pulsos, o mesmo vale para cima, ele vai nomear como C2. A gente vai gerar 2 pulsos aqui e ele vai ativar a nossa saída. Vamos simular aqui. Por exemplo, 1 pulso, 2 pulsos e ele habilitou a nossa saída aqui. Tá ok? Agora, pessoal, vamos encerrar por aqui. A princípio não tem mais nenhuma pergunta. Só agradeço até vocês. Até a próxima. Bons estudos.